Vamos orar para darmos início. Senhor, muito obrigado por estarmos na tua casa, nessa manhã, nesse domingo. Dá-nos um dia abençoado. Te agradeço pelos cultos que já estão acontecendo, os que aconteceram ontem, o que já aconteceu agora em Aveiro, daqui a pouco em Bragança, também em Petrópolis, logo mais no Recreio, em Xerém. Que a tua bênção seja sobre todos nós. Dá-nos uma manhã de aprendizado, de crescimento, para a glória do teu nome. Traga para a tua casa aqueles que estão ainda a caminho, guardado, protegido por ti. Em nome de Jesus. Amém. 1.1.1, onde nós paramos, segundo o pastor Josmar, lição número 10. Lição, tá com muito reverb aqui, tá um eco muito forte. Tira um pouco desse reverb, porque tá ó, tá muito. Seca ele aí. Quem vê assim parece que sabe pra caramba de som, né? Só aprendi isso. 1.1.1, reflexões necessárias sobre o nosso novo nascimento. Todos se situaram? Amém? Pode ler, pastor Josmar. 1.1.1 Reflexões necessárias sobre o novo nascimento. Alguns aspectos estão contemplados no ingresso à vida espiritual. Além do aspecto jurídico, que se dá pela justificação, como Romanos 5.1, do aspecto moral, que se dá pela santificação, 1 Coríntios 6, 10 a 11. Está presente também o aspecto regenerativo, que se dá pelo novo nascimento, no qual a pessoa recebe uma natureza espiritual. João 3, 3, 5. Há de se destacar neste ponto alguns pressupostos do relacionamento com Deus. Relacionar-se com Deus não é um processo automático. Ouvir falar de Deus não faz de nós um seu seguidor. Ninguém jamais se relacionará com Deus a não ser pelo Espírito, porque Deus é Espírito. João 4, 24. Dá um pulinho aqui, pastor, porque a tua revista é do professor? Não, então não precisa. Eu quero só a parte em azul que está aí. Na sua tem? Isso aqui, lê para mim. Pronto. Aqui? É. A salvação não acontece somente porque a pessoa admira as coisas de Deus. Ser espectador e até mesmo defensor dos crentes e da igreja não garante a ninguém o status de salvo. Não há salvação por admiração. Os simpatizantes da causa do Evangelho estão perdidos, tanto quanto qualquer outro pecador. Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pronto, obrigado, pastor. Vamos conversar sobre isso, né? A gente precisa conversar. Como o tópico diz, são reflexões necessárias. Existem alguns ensinos por aí, alguns pregadores, algumas linhas de pensamento de algumas igrejas que estão se ajustando ao que torna mais fácil a propagação do Evangelho e, é claro, a entrada de novos adeptos. E foram eliminando. Quer dizer, vamos ver lá, batismo, quem quiser, e se quiser. Ceia, qualquer um pode. Salvação, a graça garante salvação de todo mundo. Não é isso que você tem ouvido por aí? Se isso é muito bom para você encher a igreja. Não se fala mais de santidade. Fornicação não é mais pecado. Adultério, até no ministério, não tem problema. É só não explanar isso. Sabe? Outro dia alguém me procurou com um amigo escandalizado porque estava fazendo uma obra em uma igreja. Por aí, Deus me livre falar que está gravando. Em uma igreja por aí. E ele lá fazendo a obra,
e tendo reunião com os pastores da igreja. Uma orientação que o presidente da igreja estava dando para os outros pastores. Rapaz, o que você faz de besteira por aí não me interessa. Mas seja discreto para que isso não vaze. Tem tua mulherzinha, é problema teu, mas não deixe isso vazar. O irmão que é crente, amigo de um irmão da nossa igreja, procurou ele, desesperado, dizendo, por isso que eu levei tanto tempo para procurar uma igreja, não dá para acreditar em nada. Aí ele deixou o rapaz desabafar, Taleco, e depois falou, rapaz, você não serve igreja. Você é dessa igreja? Não, pronto, senão você ia ter que trocar porque você não acredita. Mas se a igreja está, teu pastor é sério? Pronto, então é lá que você tem que ficar, acabou. E foi muito sábia a orientação dele, muito sábia. Eu quando fazia seminário, eu tive um seminarista, eu lembro dele que ele era de Minas Gerais, com aquela vozinha mesmo, aquele sotaquezinho de mineiro, muito bonzinho, só que muito sincero, muito de Deus. Normalmente quem é muito sincero, muito de Deus, sofre muito na igreja. Eu já fui muito sincero e muito de Deus e acreditava que quem vinha todo mundo para ajudar, e depois fui descobrindo um jeito mais difícil, que não é tão simples. E ele estava nessa fase de chamado lá no seminário, e conseguiu ficar como seminarista em uma igreja. Ele chega para o pastor e diz, pastor, temos um problema enorme, pastor. O guitarrista da igreja caiu com a ministra. O que a gente vai fazer, pastor? Eu não sei, qual a orientação que você me dá? Ele seminarista daquela igreja, na sinceridade, pastor. Orientação do pastor, deixa isso quieto. É o único guitarrista que temos e a nossa melhor ministra. Você quer que eu faça o quê? Ele chegou no seminário na semana seguinte, chorando. Estava eu e o pastor Fernando, que a gente fazia seminário junto. Chorando, sentou na cantina com a gente, chorando, dizendo que queria largar tudo, queria abandonar, que não acreditava mais em nada, nem no chamado dele estava acreditando mais. Eu, calma, rapaz, você é novo nisso. A tendência na sua caminhada vai ser só piorar. Você saiu do interior lá de Minas para a realidade. Faz teu seminário, não perca as suas convicções. Quando você terminar, tu volta para a igreja que você quiser ser pastor, e lá você faz aquilo que você entende que é o certo. Não tem outro caminho. E esse conselho eu dou para mim até hoje. E dou para qualquer um. Quer ser um grande líder? Não olhe em volta. Apenas faça o que você entende que é o certo fazer. Quer ser um crente de verdade? Para de olhar em volta. Você vai se escandalizar o tempo todo. Mas aí a gente tem um contraponto, e isso que preocupa. É quando a gente não só se conforma, como começa a fazer igual. Aí temos um problema. Se eu entendo que o nascer de novo implica em mudanças, lê para mim só o tópico dessa que você leu em azulzinho, pastor. Relacionar-se com Deus não é um processo automático. Perfeito. Relacionar-se com Deus não é um processo automático. A pessoa aceita Jesus, passa pelas águas e alguém diz, já é nova criatura. É verdade ou não isso? Aceitou Jesus, passou pelas águas, é uma nova criatura? Por que não? Tem algum menino com microfone na praça aí? Tem? Aqui, Taleco. Taleco, por que não? Eu acho que é um processo... Traz porque o Josmar vai ficar com... É um processo, né, pastor? Processo. De aprendizado, de edificação, é um processo. Vamos lá, eu queria mais. Por que aceitou Jesus, passou pelas águas, entrou no hall de membros, não é necessariamente nova criatura? Por que não? O Taleco já falou. Porque existe um processo, mas eu queria mais. Quem? Tadinho, botaram ele lá no presídio. Colocaram aqui eu com o filho ainda para tomar conta na igreja. Pastor, na teoria até seria, né? A pessoa que se batizar, ela
na teoria seria uma nova criatura, né? Só que a prática vai muito além disso. E é onde as pessoas falham, na prática. Processo, prática. Pegou as duas palavras? Segura elas aí para mim. Processo e prática. Rafael Lucas. A mudança de hábitos, né, pastor? Vocês estão afiados hoje, eu estou gostando. Processo, prática, mudança de hábitos. Deixa eu só mudar a ordem. Processo, mudança de hábitos e prática. A Valesca aqui, de verde, quem não conhece. É gradativo, né, pastor? Como os meninos estão falando. Tá baixo o microfone ali, que eu sei alguma coisa ali. Alô? Oi. Aprender da palavra, é dia a dia, é gradativo, não é um ato de mágica, né? Não é. Perfeito. Atrás. Sim. Tem que ter renovação de mente. Se não houver renovação de mente. Vamos ajustar o processo agora? Mudança, renovação de mente. Feito isso, você caminha para o batismo. Correto? Entra no processo. O processo faz o quê? Rafael? Mudança de hábitos. E as mudanças de hábitos têm que ser prática. Pegou? Se não houver mudanças de hábitos e essas mudanças de hábitos se tornarem uma prática, porque é simples. Você vai entender. Quando é que eu paro de mudar os meus hábitos? Quando é que eu paro? Nunca. Crente que para de mudar, estagna. Quem não tem alguma coisa para mudar hoje? Aí, tiro no pé. Eu já tenho 20 anos de igreja. Isso parece uma explicação para já mudei tudo que tinha para mudar. Então, isso é um tiro no pé. Estou sabendo aí que o Pedrinho tomou um carão da presidente aí. Claro que eu vou guardar o segredo, que eu sou teu amigo. Mas a presidente já me explanou que ele te chamou e deu um carão. Mudanças que tem que ser feitas. Normal. Quando é que isso acaba? Nunca. Não pode acabar. Porque o aperfeiçoamento é uma constância. É muito complicado você lidar com gente que acha que já é. Por isso Jesus fala dele. Você é bom. Ele diz o quê? Eu não. Bom é o Pai. Ele pergunta, por que me chamas bom? Ou seja, é a tua opinião sobre mim. E é perigoso quando você tem essa opinião sobre você mesmo. As pessoas podem pensar o que quiser de você. Não tem problema, é um direito delas, para bem ou para mal, pouco importa. Sabe, e as pessoas são muito assim, se o pastor falta culto, eu vou faltar porque o pastor falta. Se o pastor vem em todos, ninguém diz, eu vou em todos porque o pastor vai em todos. É assim ou não é? Porque você vai encontrar pessoas, graças a Deus não são todas, porque muitas têm personalidade, e ela vai fazer o que é certo, é esse ponto que nós estamos aqui. Quem tem personalidade transformada, ele faz o que é o certo fazer. Se todo mundo for na contramão, ele não vai. Se todo mundo faz errado, minha mãe falava, você não é todo mundo. Eu não vou fazer porque todo mundo está fazendo. Tem pastor por aí. Hoje de manhã, eu fico assistindo os cultos das congregações durante a semana, eu vou vendo. E funciona assim, não falei nada com você sobre a sua congregação, é sinal que eu estou gostando, porque eu só vou falar se é para reclamar. Não vou ficar toda hora mandando mensagem. Uma benção, foi tudo certinho. Tá de brincadeira, né? Eu falo quando está com defeito. Então, o pastor Ismael está assim, Senhor, muito obrigado, Pai, porque há muito tempo ele não me chama para falar do culto. Porque eu assisto os cultos, está tudo arrumadinho, tudo bonitinho, tudo certinho. Faz evento sábado, faz evento sábado, faz evento domingo, e eu vejo trocando as figurinhas lá, e faz
e faz campanha, e roda no mistério, e cai um para cá, cai outro para lá, e outro cai de joelho que eu vejo as coisas. Eu fico assim, caraca, o negócio está quente lá. E por que você não fala nada? Porque não tem nada para falar. Eu entendo que qual é a dificuldade? É quando tem o que falar e a pessoa não está aberta para ouvir. É muito difícil ajudar. Eu estava conversando com o pastor Diogo, que é o que está em transição já para assumir a Deus Provedor Aveiro. E aí eu mandei para ele o nosso capacitação de líderes, a apostila, mandei para ele o estatuto da igreja, pronto, lê o estatuto, lê a nossa apostila de capacitação de líderes, todos os capítulos. Vamos ver se depois disso você tem alguma pergunta. Ele, pastor, estou com a mente esclarecida, pronto. Porque eu preciso que ele se ache em curto período de tempo. É diferente dos que estão com a gente há anos. Ele não. Então, eu estou tendo a paciência de, não, pode fazer perguntas que têm que ser feitas e eu vou esclarecendo. E é claro, uma coisa que eu sempre deixo claro para esses novos, nós não estamos abrindo a assembleia para saber sua opinião, nós estamos informando como somos. Se você entender que pode se adequar, que bom, seja bem-vindo. Se você entender que não consigo me adequar a isso, tá bom, Deus abençoe, procure uma igreja que você se adeque. Eu já tive gente na classe de novos que eu pedi para procurar a sua igreja. Era até da... Ai, fugiu a mente agora. Que guarda o sábado, gente? A Adventista. Veio para cá, ficou bastante tempo aqui, no culto, estava se sentindo muito bem. Procurou para fazer classe de novos. Eu liberei fazer classe de novos. No final, agarrou o quê? O sábado e a alimentação, normal. E aí eu falei, deixa eu conversar com ele. Eu quis conversar para entender o que estava na cabeça dele. O que fez ele se condenar comigo? Ele disse, não, pastor, eu respeito o que vocês fazem no domingo, apesar do certo ser o sábado. Que ele falou isso, ele se condenou. Que eu falei, eu não vou te receber na Deus Provedor. Mas por quê? Porque você vai ficar vindo domingo para a igreja achando que está errado, que tinha que ir no sábado. E você vai começar a achar que está todo mundo errado e só está certo é você, porque o certo é o sábado. Então, se você entende que o certo é sábado, você tem que voltar para a sua igreja. Eu não vou te receber aqui, volte para a sua igreja. Procure outra congregação lá da sua igreja e volte para lá. Porque você vai estar sempre se incomodado. Dou outro exemplo, na época a gente mudou aqui e liberou tatuagem, liberou brinco. Eu orientei. Você consegue lidar com isso? Porque a gente está visando novos. A gente quer vidas que não iam para uma igreja poder vir para a nossa. Mas se você é tão crente que não consegue lidar com isso, convido você a ir para outra igreja que não libere, e você vai se sentir em paz lá e não compromete em nada a sua vida espiritual. Tá bom? Acabou. Eu nem sei se alguém foi, que eu não senti falta de ninguém, não. Acho que o pessoal todo mundo acabou se adaptando, que eu lembro, assim, se foi tão insignificante também que eu nem percebi. Mas dos pastores que eu conversei, da liderança, pessoal, vamos embora. Eu entendo e respeito isso, mas eu estou deixando claro para esses novos pastores, nós não estamos com uma assembleia aberta pedindo a sua opinião sobre a Deus Provedor. Nós estamos te informando como é. Que informações nós vamos te dar, mas nós temos uma identidade. E onde se encaixa a nossa identidade? Nós prezamos pela santidade, ponto. Nós temos costumes e nós prezamos pelos costumes. Repito, nós sabemos muito bem, estudamos para isso. Só de seminário são 22 anos. Escola dominical a gente tem desde sempre. Então, de Bíblia, a nossa igreja só não sabe nada de Bíblia que não quer ser da Deus Provedor, porque quem anda aqui estuda a Bíblia o tempo todo. A gente sabe que bebida em lugar nenhum da Bíblia proíbe. Ninguém aqui vai dizer, é doutrina, seria muita ignorância teológica. Não. A Bíblia aconselha. E aí a gente escolhe. A Deus Provedor escolheu não beber. E não liberar seus membros para beber bebida alcoólica. Pum. Nós conversamos, estabelecemos isso. E, quando foi estabelecido, botamos como critério não liberar bebida alcoólica. Só que a gente sabia que um dia ia apertar mais que aqui, né, no Brasil. Estamos em Portugal. Europa como um todo, né? Portugal, então, que é o maior consumidor de vinho do mundo.
Resultado? Não liberamos bebida alcoólica. E se alguém falar que está acostumado, sem problema. Tem outras igrejas por lá que permitem, não é a mesma regra daqui? Pode procurar, você não vai estar em pecado. E eu falei numa classe de novos, o pecado de Adão foi comer uma fruta? Desde quando? Eu estava no inferno, porque eu como tanta fruta. Desde quando comer uma fruta é pecado? Não. De tudo que tem no jardim, pode comer à vontade. Então o problema não era a fruta. Eu me atrevo a dizer que é tão simples como o Senhor apontou uma árvore lá. Dessa aqui tu não come. Pronto, estabeleceu. Essa aqui. Só que o que acontece? Não era a fruta daquela árvore. Era o ato de obedecer ou desobedecer. O que estava em exercício ali era a obediência. Portanto, se você entra para uma igreja, a igreja tem costumes que são estabelecidos, e você aprende, isso pode, isso não pode, e você começa, eu não concordo, você tem que ir para outra igreja antes que caia no pecado da desobediência. Viu como é que é simples? Aí você tem uma pessoa que entra para a igreja, aí a gente tem o ponto, ela entra, passa pelas águas, se torna membro da igreja, e vem a ilusão de que batizou, agora eu sou nova criatura. É tão bonito, né? Nova criatura, nova criatura. Canta aí, vai para teu irmão. Nova criatura. Quem dera fosse simples assim. É constante. Eu vou ajustando, eu vou me corrigindo. É legal isso. Eu estava em casa agora, ia sair de casa, aí entra a Lília dá a carona, que entrou no carro. O carro não pegou de jeito nenhum. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, ontem foi um dia irritante. Sabe o que eu fiz? Das 11 horas, Geormar, eu parei, consegui resolver as coisas das congregações, 10 e pouca já. E eu estava desde 9 horas buscando soluções, consegui resolver tudo, 10 e pouca. Estressei muito, porque eu lutei para liberar primeiro vassouras, fui liberar vassouras 2h30. Deu umas 3h15, Patrícia me liga, van quebrada aqui no Arco Metropolitano. Eu respirei fundo, mas já senti minha glicose subindo, que a fúria foi tomando conta, a glicose sobe junto. A Rose, fica calmo, Paulo. Eu não acredito, cara, eu lutei igual um doido para poder liberar primeiro a van, meu Deus do céu. Eu deixa, vamos embora, e segui. E garra uma coisa, e garra outra, e vamos embora. Consegui resolver tudo, e aí foi uma correria, né? Queria liberar Recreio, agora sem van. Queria liberar Petrópolis, hoje tinha evento em Petrópolis, sem van. Falei, não, vamos pensar o que fazer. E vai daqui, vai arrumar Uber, pega carona, arruma carro emprestado, e bota combustível. Nessa loucura toda. Acabei tudo, eu já estava assim, minha glicose já deu uma subida, estava tão normalzinha. No dia que eu estou estressado, sabe o que eu vou fazer? Vou tomar um banho e vou deitar. 11 horas da noite. Deitei. Aí já acordei hoje, fui lá logo fazer um teste, graças a Deus está normal. Então fui relaxado, que dormindo você não se estressa. Aí eu acordei hoje, fui lá, estava normal o açúcar, que a operação é próximo domingo já. Essa semana açúcar não pode subir de jeito nenhum. Só que se você se aborrece, não tem dieta certa, mas tudo bem. Resolvido tudo, de manhã agora a Lília vem para cá, que vai, o carro não pega de jeito nenhum, Pedrinho. Não pega. Falei assim, cara, do jeito que eu estou, joga o Jonas para fora do barco, que esse carro pega. Você quer ver só? Diante de Deus, para perguntar a Lília, a Rose. Saí do carro, dobrei a esquina para vir em pé, que eu escuto o barulho. Estou falando para você. Minha mãe falava, pimenta no olho dos outros é refresco. Passa o carro por mim, pegou, vem. Eu falei, melhor não, que está arriscado eu sentar aí e ele morrer de novo. Vou andando. E vim andando. Estou te falando que negócio não é fácil. A gente tem que aprender e lidar com a gente o tempo todo. Por que é tão difícil lidar com a nova criatura que você se tornou? Porque ela... Desculpa te decepcionar, mas tu é velho e vai ser sempre velho.
seus hábitos se tornam novos. Pegou a diferença? A hora que você achar que é tão novo, que você mudou completamente e é um outro ser, no máximo você foi abduzido por alienígenas. No filme acontece isso, né? Você olha assim, a pessoa toda diferente, toda mudada, falando diferente, agindo diferente, você, virou alienígena. Porque aqui na Terra, é só cutucar um pouco. É claro que uns conseguem lidar melhor, outros não, uns são mais tranquilos. Eu não imagino o Vitinho irado. Mas o Mateus também, eu não imaginava ele irado. A gente estava passeando lá em Arraial do Cabo. Paramos para lanchar. Eu fiquei do lado de fora, os meninos foram lá pedir lanche para o pessoal lá. Me vem o Daniel correndo, rindo e gritando: socorre lá, pai, que o Mateus ficou maluco. Eu achei que era bobeira dele. Vai, bobeira. Pai, é sério, ele só que ele ria. Corre lá que ele tá maluco. Eu saí correndo para ver, que eu chego lá, Rose, Paulo, controla ele. Ele estava irado com a mulher do lanche. Dizendo que ia pegar a cabeça da mulher e enfiar na chapa. Eu não cheguei sem entender nada. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui, gente? Aí fui controlar o Mateus, peguei ele pelo braço. Tá maluco, rapaz? Vem comigo. E ele falando com a mulher. Você vai ver. Olha, o que aconteceu, rapaz? Fala comigo. Foi pedir o lanche, todo mundo pediu. Ele foi o primeiro a pedir. Você sabe como é que é o Mateus com comida, né? Rapaz, com comida sempre foi assim ele. Não mexe com comida, não. E ele foi o primeiro a pedir, ficou lá esperando. Todo mundo recebeu os lanches e ele não. Ele chega e diz: senhora, todo mundo já recebeu o lanche, eu fui o primeiro a pedir, até agora não veio meu lanche. E se ficar falando muito, eu não faço. Com comida, ele enlouqueceu. E eu comecei a rir também, que era muito engraçado, porque ele é tão na dele, que era engraçado, ele surtado. Eu falei, pô, deu até edificou a gente, né? O Daniel falou, pô, viu, não sou só eu não, aí. Todo mundo tem um momento que acontece. Eu aprendi, antigamente, eu assim, conta até 10, eu evito. Porque a sensação que eu tinha antigamente, que eu sou muito nervoso, que quando eu contava até 10, em vez de me acalmar, parecia a contagem regressiva para explodir. 1, 2, 3, 4. Eu falei, não, parei com isso. Agora é silêncio. Se eu estava fazendo alguma coisa, eu saio daquilo ali que eu estava fazendo, se eu estou perto de alguém que estava me irritando, eu saio de perto. Se era uma ligação, eu desligo. Se é uma mensagem, eu apago sem ler, para não entrar no mérito. Porque, repito, ser nova criatura é um processo, ser nova criatura é mudança de hábitos, ser nova criatura é uma constância. Se você não entender isso, você vai achar que está determinado sobre tua vida. Eu sou. E é perigoso isso, porque você acaba relaxando com suas próprias fragilidades, e todo mundo tem. Todo mundo tem tendência, eu não sei quais, só você sabe quais as suas tendências pecaminosas. Para que você tem a tendência? Uns para álcool, uns para as drogas, uns para promiscuidade, eu não sei, mas você sabe. Então, qual o segredo de uma pessoa que hoje é uma nova criatura? Porque eu falo, eu não faço mais o que eu fazia, e não quero mais voltar. Você se monitora, amém ou não? Pergunto querendo resposta. Como que você faz para se monitorar? É uma boa pergunta, não é? Se o novo fala, como que eu faço, pastor Paulo, para me monitorar? Para não deixar nem correr o risco. Como que eu faço? Vitor? É porque, tadinho, botaram o Rodrigo para... Bota alguém normal lá. Quando você tem um caminho a seguir e você sabe qual é o certo fazer. Então, quando você tenta pegar um desvio ou você vê que o inimigo está armando alguma coisa para você desvirtuar você o Espírito, ele
aperta o coração, você sabe, caraca, eu estou indo para o caminho errado. Então, assim, o Espírito Santo é o grande indicador disso, né? Perfeito. Aí agora a gente pega a visão. Somos nova criatura? Somos. Amém ou não? Ih, tem gente que fala assim, já nem sei mais, pastor. Agora você termina essa lição, porque agora eu já também estou meio na dúvida. Até então era, agora já não sei. Você é nova criatura. Só que você não pode estabelecer esse é nova criatura como uma constante determinada e estabelecida que não tem como mudar. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Eu sou uma nova criatura, eu tenho uma vida nova em Cristo Jesus. Mas eu não posso simplesmente, a partir de agora, não correr riscos desnecessários. Por exemplo, preciso de alguém para me ajudar aqui com as coisas. Teu patrão fala, vê alguém para colocar. Tu escolhe uma secretária toda linda, toda paniquete e bota para trabalhar na tua sala, Josmar. Josmar, eu que sou teu amigo, se você me chega... Não, estou com a funcionária nova e aparece a foto da funcionária. Josmar, você está arrumando problema para a tua vida, Josmar. Não, eu sou homem de Deus. Eu sou ungido, consagrado no Senhor. O ideal é ser gay. Risco nenhum. Por quê? Não gosto. Eu vou fazer você é meu amigo, Josmar. Farei a primeira pergunta. Josmar, tu gosta de mulher? Se ele falar, não tem risco nenhum, pastor, eu vou dizer, tá bom, pastor, então já entendi. Então, Neia está tranquila. Se ele falar, tá maluco, pastor, eu gosto, eu vou dizer, bota um rapaz para trabalhar com você, Jesus. Ponto, para não correr nem risco. Não faz isso, pastor. Aí você fala assim, você está duvidando da integridade do pastor Josmar? Não. Você está duvidando da santidade, da unção do pastor? Não. Só estou dizendo o que para ele? Nova criatura não é uma carne santa e consagrada. Não existe isso. O espírito pode estar pronto, Pedro, mas a carne... Nova criatura tem a mesma carne que qualquer outro pecador. A gente que se ilude e esquece. Como a prática muda, a gente acha que a carne mudou, a carne não muda. Mas eu já acerto há muitos anos. Parabéns por isso. Faço tudo certinho há muitos anos. Sou marido de uma só mulher. Sou sério, sou comprometido, ninguém tem nada para falar de mim, eu mudei a minha vida, eu me acertei, já errei na vida, mas hoje, velho, já nem cometo erros que eu cometi na minha juventude. Tudo lindo isso, é lindo. Mas ainda assim, pode-se evitar riscos. O que bebi, mas tem mais de 10 anos que eu não bebo. O Alcoólatras Anônimos ensina como? Por hoje. Não é essa a regra dos Alcoólatras Anônimos? Oi? Só por hoje. Querido, desculpa falar com você. Se você esquecer que você está bem com Deus só por hoje, amanhã é dia de queda. E eu vejo muitos crentes que cometem um erro que é gritante. Se espantar com quem cai. Já viu isso? Não acredito. Rose me procurou esses dias, escandalizada. Um irmão de Deus aí, muito de Deus, por sinal, nem discuto isso. Caiu, mas caiu assim, com uma pá na mão, caiu dentro do buraco, ainda está cavando dentro do buraco, foi para o fundo do poço. Aí a Rose falou, como? Não é possível. Ela nem acreditou, mas aí falou com os amigos dela, com parentes da pessoa. Infelizmente, sim. Aí você fala, você se espanta, como isso aconteceu? Aconteceu porque nós somos de carne. Aconteceu porque no momento em que existe o risco, a gente tem que fugir dele. Pega a visão, por favor. Nova criatura somos, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, glória a Deus. Em comunhão com a igreja, tomamos ceia semana passada, coisa linda. E que isso nos dá a garantia de poder andar sem medo e sem risco? Não. É claro que tem coisas que, por exemplo, você se vê usando droga? Não. A minha queda não será com drogas.
Porque eu não tenho nenhuma tendência para isso, nunca me atraiu, nunca pensei nisso, em momento nenhum da minha vida. Então, não é uma possibilidade. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Agora, você gosta de mulher? Ainda gosto. Apesar de velho, sabe? Não sei você, pastor Ismael, eu gosto. Cheguei para a diretoria, conversei com o pessoal, chamei o pastor Josmar. Pastor Josmar, pô, gente, eu estou vendo já há algum tempo, a lei está muito estranha. Se eu vou conversar com a Adriana lá no gabinete, estou falando da Adriana porque é meu amor, tá? Se eu vou conversar com a Adriana lá no gabinete, a Adriana sai de lá dizendo que eu abusei ela, acabou, eu estou destruído. Ninguém vai levantar a mão para dizer, peraí, gente, calma aí, gente, vamos ouvir o pastor Paulo. Não. Alguém já vai jogar na rede social, isso já vai cair no fuxico gospel. E depois que eu estiver destruído e moído, a Adriana diz que não, que foi que ela estava com raiva e foi um mal entendido. Já foi. Já acabou comigo. E isso tem acontecido, se você olha a rede social, isso está acontecendo direto. Teve até um caso de uma creche em São Paulo, não sei se vocês acompanharam, que foi acusado os proprietários de abuso com as crianças. E aí, acabou a creche, acabou a vida do casal de senhores, e no final de tudo, a justiça disse que foi tudo falso, testemunho, e inocentou. O que adiantou? A vida deles acabaram, o empreendimento, o negócio deles acabou, nunca mais, acabou. E eu chamei o Josmar, chamei a diretoria e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, meninas dão pastoral para as meninas, e meninos dão pastoral para os meninos. Acabou, sem risco. Agora nós temos lá gabinete dos meninos e gabinete das meninas. Acabou. A porta do meu gabinete lá, do meu escritório, que é a mistura, né? Nem chave eu passo. Qualquer momento, o pastor Josmar quiser ir para lá, qualquer pastor, o pastor Ismael está por aqui, vai conversar com alguém, terceiro andar, está escrito lá, gabinete pastores. Pode entrar, sentar lá e atender. Meninos. Ah, mas a menina quer conversar. Chama a Fran junto. Chama a Néia junto. Ah, mas eu queria muito... Então, peraí. Por quê? Para te calçar. Porque o falso levantado, ele nunca é levantado como falso, é como verdade absoluta. Se demorar muito para provar que é falso, já não vai fazer a mínima diferença. Então tem que... Aí você fala, o que é isso? É evitar. É evitar. Eu lido com todo mundo, brinco com todo mundo, tenho carinho com todo mundo. Aqui na porta da igreja, é público. Cumprimento todo mundo aqui na porta da igreja. É um ambiente público. Mas para sentar numa sala, num canto, com alguém, evita. Fugir da aparência do mal. E o mal está muito à tona. Muito à tona. Gente, não sei se vocês viram um vídeo de um pastor que a menina pediu uma pastoral, Vitinho, e falou que precisava receber unção. O pastor foi pegar o óleo, que voltou, ela estava com as calças riadas. Eu quero que se me unja nua. O pastor puxou o cinto. Foi parar na delegacia, todo mundo. O pastor puxou o cinto. Estava com óleo, passou óleo no cinto, você quer unção? E uau! Deu uma gritaria, veio correndo todo mundo. E o que está acontecendo? Estou ungindo essa safada. Uau! Parou todo mundo na delegacia. E ele falou, ele estava no culto, ele falou assim, quantos antigos lembram disso? O pessoal já tudo se escangalhando, dizendo, é verdade. Então, coisas acontecem que é difícil acreditar. Então, se a gente pode fugir, isso a dica eu dou para você. Ah, vou fazer uma faculdade presencial. Cuidado. O meu trabalho, eu trabalho com meninos e meninas. Claro que existe diferença entre meninas e meninas, se é que você entende. Umas são gentis, são educadas, outras são sem vergonhas. Você tem que detectar. A cliente vai lá na loja, Rafael. Rafael bonitinho.
Bonitinho, bem afeiçoado. Rebeca, ele é bonitinho, ele é bonitinho. Bem afeiçoado, simpático, muito agradável, fala bem. Chega a menina lá querendo fazer umas artes. Aí ele, inocentemente, aí vem aqui fazer umas artes com você, Rafael. Ele está achando que é algum adesivo, que não... Ele, na inocência dele, começa a mostrar as coisas. Não, Rafael, você não está entendendo a arte. Ele consegue se safar. Primeira dica que eu dou para o Rafael. A hora que a Rebeca chegar, fale com a Rebeca e já diga quem é a cliente. Porque dali em diante, nunca mais tu atende essa cliente. Rebeca atende. Pronto. Problema eliminado. Ah, eu tinha um WhatsApp de contato dela. Já exclui do seu... bloqueia e fala, Rebeca, se quiser, a gente não perde serviço, mas eu não atendo mais essa cliente. Percebe como que é fácil? Mas essa atitude só vem de que tem consciência que, apesar de ser uma nova criatura em Cristo Jesus, não vai correr risco. Aí cai no hábitos. Que hábitos você tem? Qual a tua forma de comportamento? Não é um processo, Taleco não falou que é um processo? E quando que esse processo acaba, Taleco? No céu, gente. O processo acaba no céu. Nossa igreja recebe qualquer pessoa. Estava conversando com o pastor Mateus sobre uma pessoa nova que está chegando lá na igreja, e eu falei assim, pastor, é olhar no olho e perguntar, você faz esse pecado ainda ou não faz mais? Se a resposta foi, não quero isso para mim, não é a vida que eu quero, a igreja tem que receber. Pronto. A igreja tem que estar de portas abertas para qualquer pessoa. Se ela falar, eu quero frequentar a igreja, mas não quero abandonar meu pecado, a igreja tem que receber, a pessoa tem direito de frequentar a igreja, tendo a vida que quiser, as opções que quiser, cometendo os erros que quiser, porque a igreja não está aqui para julgar. Mas você que já é nova criatura, você que está vivendo uma vida de comunhão, você tem que tomar cuidados com você. E a falta de consciência de que você não é absolutamente um novo ser transformado e entender, eu quero essa palavra, entender que é vulnerável, deixa você sempre com o pé atrás em relação a você mesmo. Mas outro dia na minha casa a família foi lá, final de ano, e o pessoal queria levar bebida alcoólica. Não, lá em casa não. Não, você não bebe, mas a gente bebe. Na minha casa não. É um direito seu. Mas se a pessoa já teve problema com álcool e deixa uma bebida por lá para visita, Josmar, vai rodar, Josmar. Se é igual eu, o que acontece? Eu sou muito ativo de madrugada. Eu ia beber essa cachaça de madrugada, estou falando para você. Que ia passar, eu ia lembrar dela lá no armário. Ai, Jesus, me dá vitória, me dá força. Mas é com a cachaça lá. Vai estragar, vai lidar. De repente, sabe, tá um frio, né? Tá frio. Só para esquentar. E pior que ele não vai falar assim, não, foi o inimigo. Não precisou. O inimigo vai dizer assim, gente, eu nem me meti nisso, ele que botou a garrafa lá. Estão entendendo a diferença? Em momento nenhum eu estou duvidando de que a pessoa é nova criatura. Esse é o ponto. Às vezes ninguém fala disso e parece que a igreja só aponta o dedo quando alguém cai. Como se quem caiu não era crente. Já ouviu isso ou não? Não era convertido, não era de Deus que caiu. E quem não corre o risco de cair? Jujubinha. Deixa o Manquinho chegar aí, cadê ele? Cadê o microfone, gente? Foi tomar café. Som. É como a Bíblia diz, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. O problema eu não entendi. Como a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Às vezes a gente vai tentando aos pouquinhos, vai testando a nossa capacidade. Não, eu posso, não, eu consigo. Mas a gente acaba caindo no erro do pouquinho, como Sansão, né? Foi brincando, até que caiu. Você vai dizer que Sansão não era de Deus?
que não era consagrado, que não era nazireu, que não era escolhido de Deus, é muita injustiça falar isso. Sabe, a gente vai fazer agora 25 anos de ministério. 25. Eu sou casado há 30 anos. Aí você chega aqui, conclusão, o pastor não cai mais. Diz que não é isso que a igreja, parece que a igreja cisma. Aí quando alguém que já é muito tempo, que é estranho, parece assim, há muito tempo faz certo. Então não era nada de Deus. Diz que você não escuta isso. Viu? Não era de Deus nada. Como assim? Ele caiu. De repente passou 25 anos brigando para fazer tudo certo, porque tudo certo ninguém faz, na verdade seja dito. Pode, claro, Taleco. Pô, ó, o Josmar está trabalhando para o pessoal do microfone, não chega ninguém. Fala, Então, eu acho muita hombridade até do senhor falar isso, porque normalmente você vê pessoas em cima do púlpito só apontando o dedo. Errou, errou, errou. Como se ele fosse incapaz de errar ou de cair. O apóstolo Paulo ensinou a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. Então, primeiro, dele, para ele poder cuidar de outras pessoas, né? Por que ele tinha que cuidar dele? Porque ele não era absoluto, santo. Perfeito. Né? E o que acontece também com a gente, que nós que somos os liderados, é que a tendência do ser humano é essa, olhar sempre para a vida do outro. E quando ele ensina, tem que cuidar de ti mesmo, ele está falando de várias coisas, da saúde dele, da saúde mental dele, da vida espiritual dele, de ele cuidar para não cair, para desviar-se do mal, para que as pessoas não julgaram ele porque ele era um cara novo, era jovem. Então tem que cuidar de ti mesmo. Primeiro a gente tem que cuidar da gente, para depois cuidar da nossa família, cuidar da igreja, cuidar de uma pessoa que possa estar do nosso lado. Então primeiro a gente tem que cuidar de depois tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina. Aí é disciplina, ele vai olhar aquilo que Deus quer para a gente se cuidar. Perfeito. Exatamente, Taleco. Pastor, Quem? eu. Ih, aqui eu não estou vendo nada. Eu. Ana. Assim, eu costumo... Aqui no meio está tudo preto, aqui está beleza. É que eu costumo dizer, eu falo isso muito com o Marquinho lá em casa. A autoconfiança leva à queda. Porque às vezes a pessoa acha, eu sou santa, eu sou perfeita, eu não peco, eu não erro, eu estou no grau de que eu jejuo, eu oro, eu estou sempre em santidade, eu estou em todos os cultos. E isso, a autoconfiança leva a pessoa a não vigiar realmente, e uma pequena brecha o diabo entra e a pessoa cai e nem percebe que está errando. Por isso que eu sempre falo com o Marquinhos, a gente tem que ser igual o José. No mínimo que possa parecer, a gente tem que fugir mesmo. Foge da aparência do mal, porque quando o diabo ele não oferece nada feio. Ele não oferece nada que vai te assustar. Ele vem sutil, ele é ardiloso, ele é estrategista. Ele sempre vai vir com uma coisa que é o teu fraco. E sempre camuflado, para você não perceber que está caindo naquilo. Que você não está... Se você não estiver ligado, você vai cair. Então, a autoconfiança leva a pessoa a pecar, a cair Perfeito. sem perceber. Perfeito, Ana, perfeito. Que isso? Pronto. Ela disse que tomou remédio hoje, viu que ela está falando sereninha, está sereninha hoje. Hoje já tomou remédio. Está medicada, Eu vou dar um exemplo. Deixa eu usar a Juju... Meu Deus, você não vai acreditar que nome que eu esqueci, Jéssica. Você vê como é que está. Deixa eu usar a Jéssica. Jéssica, assim, se eu aparecer... John não está em casa. Eu apareço 1h da manhã querendo conversar com você e vou lá para o teu quarto, sentar na beira da tua cama e conversar contigo. Você consegue imaginar essa cena? E se eu falar para você que hoje isso acontece? Acontece ou não?
Eu não vou bater na porta da Jéssica 2 horas da manhã e pedir para ir para o quarto dela. Mas a hora que eu estou conversando aqui e abro uma chamada de vídeo, a Jéssica está em cima da cama dela e eu em cima da minha cama. Acabou. Se chegou nesse ponto, é o que a gente está vendo acontecer direto por aí. Querido, quando chega nesse ponto, já passou muita coisa. Ninguém faz isso. Não faz. Sem antes ter todo um processo. Oi, tudo bem? Como é que vai? Hein? Ah, eu gosto de você. Eu também gosto de você. Ah, você é tão simpático. Ninguém. Esse é o extremo da intimidade. Hoje, já libera. Se você não sabia, para a lei hoje, adultério virtual é adultério. Para a lei hoje, se a mulher tiver provas de que o marido está traindo ela, e ela mostrar, o juiz dá ganho de causa para a esposa ou para o marido. Acabou. E uma coisa que é lei, se comprovar a traição, que seja virtual, a parte perde o direito à pensão, perde o direito a bens pela justiça. Eu vi uma advogada falando com uma mulher, meu marido descobriu que eu estava tendo um relacionamento virtual com alguém, com intimidade, com tudo, ele descobriu. Mas eu não trabalho. E como que eu faço para recorrer e conseguir a minha pensão? A advogada falou, vai pedir pensão ao teu amante. Porque o seu marido não tem que te dar nada depois do que você fez. E acabou a história. Cuidado, porque você, até a inocência de quando começou, achava, o WhatsApp é documento hoje para a lei. Então, tudo que você faz aqui, não vem se iludir, não, é só aqui. Não é negativo. Então, tem que se tomar cuidado. Jéssica? Aconteceu há pouco tempo por aí. Não sei se... Com você? Não. Um pastor famoso. Eu não sei se todo mundo viu. E aí, a menina fez de propósito, depois postou na rede social as conversas dele. A gente, assim, os membros das igrejas, eles visam muito os líderes, tipo, é o santo, não vai cair, não vai cair. Mas isso está propenso a qualquer um. Qualquer um. Essa é a nossa natureza. A nossa natureza é a carne, a gente que tem que procurar continuar e andar no espírito. Pastor, aqui também tem mais uma. Eu aqui, pastor. Quem é? Eu, Carmen. Fala, Carmen. A falha de muitas quedas é que o mundo criou uma frase entre ter pecadão e pecadinho. E nessa situação, muitas pessoas, quando vêm pedir conselho, elas consideram contar aquilo que era mais escandaloso e vai guardando aquele pequenininho que seria o pior na situação. E é nessa falha que muitas das vezes as pessoas caem, porque ela vai ficando com aquilo ali guardado, mas falando assim, e aponta muitos dedos para outros e diz assim, não, aquele ali faz pecado, porque o pecado dele está à vista. E quando vê, ele está caindo no que ele se considerava as raposinhas. Uma coisa que é importante, esse entendimento. Pecado é igual ferrugem. Você não dá muito valor quando começa. E chega uma hora que condena. Chega a hora que não tem o que fazer, destrói, corrói. A ferrugem derruba um prédio. Ela vai comendo por dentro e derruba um prédio. A gente teve que, aqui nessa fundação, a gente teve que trazer o pessoal para fazer a dedetização de tudo isso aqui, porque estava dando um cupim no concreto. Então teve que ir aqui botando em tudo, aí já botou aqui embaixo, em cima, que não tinha, botou em tudo. Porque acontece isso. Só que você detecta, cuida, detecta, cuida. O que eu estou pedindo, por favor? Para de querer detectar pecado nos outros. Para de querer detectar erro nos outros, porque isso não resolve nada. Você tem que detectar os teus. Que fraquezas você tem? Quais as suas tendências pecaminosas? Eu sou de Deus. Claro que é, Sansão também. Eu sou de Deus. Davi também. Mas não agiu igual José, que também era de Deus. Quem é mais de Deus, Davi ou José?
Não existe essa pergunta. Os dois eram de Deus. Só que um foi cuidadoso, o outro não. O que eu estou dizendo para você, meninos e meninas, sejam cuidadosos. De repente o marido não é carinhoso, mas aquele da internet é carinhoso. Via de regra, na internet todo mundo é carinhoso. Eu falo, tem um monte, se você perguntar assim, quantas irmãs aqui já ouviram eu falar, te amo? Um monte. Aí, se a esposa pergunta, quando é que o pastor Paulo falou para você, pastor, você se ama? Ele não fala, eu te amo comigo, aí. Não é estranho? Como é que é isso? Ai, você é linda. Esses dias eu falei com a Adriana, você está muito linda. Ela também quase morri, tinha que melhorar alguma coisa, né? Bem a Adriana, né? Aí a pastora, fica um lindo, outro linda. Quando que eu chamei a pastora de linda? Nunca. Pegou? Aí tem alguma coisa errada. Uma coisa é o teu jeito habitual de ser. Pronto, é o meu jeito. Eu sou gentil, sou carinhoso, sou falso, muitas vezes, que eu chamo de bonito quem não é. Então nem se iluda. O pastor falou que eu sou bonito. É porque eu chamo todo mundo de bonito mesmo, ainda mais quando eu esqueço o nome. Então, é claro, tem o Matheus Borges que está em outro nível, é aquele que a gente fica com raiva dele, que o cara é bonito, o cara toca, o cara canta, o cara ministra, prega, aí dá raiva mesmo, bate aquela raivinha. O amor segura a onda, mas que dá uma raivinha dá, porque não precisava ser tudo junto, mas tudo bem, o cara é bonito mesmo, pronto. Mas tem gente, né, Josmar, que não é, só se arruma bem. Se é que você entendeu. Cada um tem seu jeito, cada um tem sua forma. Só que você vai para a internet, na internet você é gatinho, você é lindo, você é um modelo. Eu gosto de ficar olhando a tua foto. Todo mundo fala isso na internet, é assim que funciona. E aí você começa a dar corda para alguém, porque minha esposa não fala, meu marido não fala. Isso é uma ilusão. Que você vai ceder e o inimigo vai usar isso contra você para destruir o que você tem. Quem não valoriza o que tem, o inimigo toma. Pegou ou não pegou isso? Eu valorizo o que eu tenho. Dia da Mulher foi sexta-feira? Foi? Aí eu fiz a encomenda de uma cestinha, mas pedi para entregar no sábado de manhã. Todo mundo fez. Se alguém fez na sexta, tem graça nenhuma. Aí sábado de manhã chamei ela, 9 da manhã a cestinha chegou lá, dei para ela. Aí fica toda emocionada, toda feliz. Aí diz até que eu sou maravilhoso, não que não seja. E aí pronto. Meu amigo, 30 anos de casado, eu consigo ainda ser carinhoso, consigo me importar, consigo ser gentil, com 30 anos de casado. Então, se eu sou gentil na igreja, é fruto do que eu sou. Se eu trato com carinho as pessoas na igreja, é fruto da minha forma de tratar as pessoas. E a minha esposa tem que ser o centro das minhas atenções. É a lógica isso. O seu marido, o pastor Paulo é uma bênção, o Josmar é maravilhoso e o Matheus é irritantemente lindo. E o meu marido? Meu marido é um idiota. Cara, vai ficar difícil isso. Porque outra mulher vai dizer, não acho não, era o marido que eu queria. Entendeu ou não? Existe uma blindagem, eu queria falar sobre isso. Seu marido é de Deus, você é de Deus, seus filhos são de Deus. Uma vez, uma adolescente passou por aqui pela rua, e junto com a mãe. E olhou para mim, falou comigo e mandou um beijo. Te amo, pastor. Eu mandei um beijo para ela. Te amo, meu bebê. A mãe falou assim, comigo nunca disse te amo. Eu tento me segurar, mas às vezes não dá. Aí eu falei com ela, qual foi a última vez que você disse para ela? Falando em amor? Esse cabelinho lambido. Muito obrigado. Está aqui, está ali, está ali. Pode atrapalhar, que não tem problema não. Muito obrigado, né? Estou falando bem do seu marido aqui, né? Eita, ali é o inimigo. Eu preciso que você entenda que se você não declara amor para o teu filho, você vai reclamar porque ele vai acabar adotando o outro. Verdade ou não?
Eu já vi pais dizendo que o filho é horrível em casa, rebelde. E aqui na igreja o adolescente é um doce. Não tem um culto que não venha falar comigo, que não fale, não me abraça, não me beija. Eu fico assim, tem alguma coisa errada, não é com o adolescente, é com a família. Mas às vezes acostuma tanto e vai criando barreiras, em vez de blindar a família. Isso tem que ter consciência disso. Melhor lugar para estar tem que ser com a esposa, melhor lugar que está tem que ser com o marido, tem que ser. Eu entendo isso. É claro que você não tem que ser um ogro, não tem que ser uma revoltada da vida, mas pelo amor de Deus, trate as pessoas bem, mas mais teu marido, trate as pessoas bem, mas mais tua esposa. Muito carinho com o filho dos outros, e com o teu é no chicote. Eu já vi isso muitas vezes. Ah, não, mas o filho da gente tem que levar ali. O que é isso? Que levar ali é o quê? Nem animal hoje, por isso que acabou a... Isso que acabou. Soube que Paquetá acabou também. Não pode ter mais animal carregando as carrocinhas em Paquetá. Era tão bonitinho. Por quê? Porque maltrata. Chega uma hora que ninguém aguenta maltrato. Você maltrata teu marido, uma hora o capeta levanta alguém que vai tratar bem. Você maltrata a sua esposa, aparece alguém que trata bem. E aí você vai dizer que é o diabo. É muito fácil botar a conta no diabo. Mas, repito, segue a regra da ceia. Examine-se, pois, a pessoa, pronto, a si mesmo. Tem que fazer um autoexame. Tem que ver o que eu posso mudar. E quando é que isso para? Por favor, isso não acaba nunca. Isso não para nunca. A hora que você diz, Samuca, você diz, não, eu já mudei o que eu tinha para mudar e está bom aqui. Quem tem que responder isso é a Kelly. Se tiver coragem de perguntar, Kelly, o que você acha que eu preciso mudar para melhorar? Eu faço essa pergunta para a Rose e ela faz para mim. Sempre. Normalmente a gente faz um balanço anual no aniversário de casamento. Tem alguma coisa que você quer que mude? Está bom para você? Cara, isso faz parte do jogo. Porque os anos vão passando, tem que haver uma conversa. O que está te entristecendo? Tem alguma coisa te incomodando? Já perguntou, Jéssica, para o John? O que você acha que eu posso melhorar? Já perguntou? John perguntar para a Jéssica, Jéssica, esse diálogo tem que existir. Porque é ele que blinda o relacionamento. A satisfação faz você olhar para dentro da sua casa, para dentro do seu relacionamento e dizer, está bom aqui para mim. E isso evita eu olhar para o outro lado, se é que vocês estão entendendo. Eu quero acreditar que eu consigo facilmente bloquear alguém com uma pontinha do meu dedo no celular. Consegue ou não? Não é simples? Um botãozinho, bloquear, acabou o problema. Mas aí a gente olha a foto e, deixa só um pouco. Não é só brincadeira. E a coisa vai avolumando. Novas criaturas. Não é porque são batizadas. Novas criaturas não é porque tomam ceia. Não. Não é porque mudaram as roupas, tem isso também, né? Muda de roupa, agora eu sou muito de Deus. Porque eu estou usando roupas que eu não usava, parei de usar roupa indecente, agora eu sou uma mulher de Deus. Mas por dentro não mudou absolutamente nada. Eu lembro quando eu era tesoureiro de uma igreja de Jujubinha. E eu sempre fui bonito assim, não é de hoje não. Sempre fui bonito. E aí eu recebi os envelopes de dízimo e oferta, fui lá conferir junto com a tesoureira. E nesse dia, a moça que deu o dízimo olhou para mim, irmão Paulo, eu posso dar em cheque o meu dízimo? Aí eu, pode? Então eu vou botar o meu cheque lá para você. Eu não entendi nada, mas também nem maldei. Quando eu peguei o dízimo veio cheio de coraçãozinho, doutora. Acabei de falar, eu sempre fui assim, não tenta a sorte não, que eu sou assim mesmo. Chamei a Rose, na época era novinha, a gente estava casado há 3, 4 anos só. Chamei a Rose, a irmã fulana
disse que ia mandar o dízimo em cheque. E ela botou um cheque dizendo, não, vou mandar um cheque aí para você. Eu não entendi, que eu fui ver, cheio de coraçãozinho no cheque. E o resto você já sabe o que aconteceu, né? A Rose foi nela e falou, próxima vez que você preencher cheque, preenche normal, o coraçãozinho você manda para o seu marido, tá bom? A Rose é terrível. Como eu sei que ela é braba mesmo, eu já deixo na conta dela, nem se iluda. Vou de boa. Mandou uma mensagem que eu acho estranha, eu chego, Rose, dá uma olhada nessa mensagem aqui. Mostra, e aí se vire com ela depois. Porque é a minha blindagem. Eu já fui numa festa, que a gente estava na festa, outras pessoas sentadas, conversando, daqui a pouco eu senti um pé na minha perna. Você acha que é fácil ser bonito? Não é não. Eu falo, Senhor, para que me fez assim, Senhor? Aí eu falei, Rose, troca de lugar comigo. Mas a Rose é muito sagaz, ela pega no ar as coisas. Trocou de lugar com a Rose, acabou o problema. Terminou a festa, a Rose vindo para casa, Rose, pode falar. Falar o quê? Por que o senhor trocou de lugar lá na festa? Porque a irmã fulana estava passando o pé dela na minha perna. Já sabe, né? Culto seguinte, ela consagrou a irmã. Eu falei, vou falar com ela. Fala mesmo, sem vergonha. Deixa passar vergonha. Então não se iluda. E a regra, 30 anos depois, ainda é a mesma. Se eu me sinto ameaçado, se eu acho que passou do limite, conto para ela e deixo ela. Ela é meu pitbull. Eu pego a Rose. Então, se você estava com a intenção de fazer alguma coisa, se estava com a intenção, repreende isso na tua mente, porque eu vou contar para a pastora Rosa. Não tenta sorte, não. Por quê? Porque eu sou tão de Deus, Pedrinho, tão de Deus, 25 anos de ministério, 30 de casado, não corro mais risco, duvido. O que me faz não correr risco? Fugir da aparência do mal. Sou e quero continuar sendo uma nova criatura. Amo servir ao Senhor e amo a minha vida na presença dEle. Como que eu faço? Me cuido. Conheço minhas vulnerabilidades. Não preciso fugir da droga. Não preciso fugir da bebida. Mas eu fujo daquilo que eu entendo que é um risco. Você tem que saber quais são os teus riscos e fugir dele. Tem gente que a ganância, o desejo de enriquecer é imenso. Mas cedo ou mais tarde vai surgir oportunidades ilícitas para você ganhar um dinheiro que muda a tua vida. É a hora que você, vou fugir disso, peço as contas, saio dessa empresa, porque isso está errado e eu não vou ficar nisso. Por quê? Porque eu não ia ganhar dinheiro? Não, porque eu ia acabar correndo risco de me comprometer e eu não quero. Essa tem que ser sua escolha. E eu entendo que essa combinação da manutenção de uma vida com Deus, de um processo sempre crescente, das mudanças constantes de hábito, vai levar você a um nível de relacionamento com Deus, que vai amadurecer você, dar experiências a você. E, o inimigo para de tentar? Claro que não, mas você aprende a dizer não de primeira, aprende a se afastar no primeiro sinal de risco. Pegou a visão, por favor? Primeiro sinal de risco, foge disso, porque isso vai te manter bem com Deus. Mulheres, sejam sábias, a Bíblia diz isso. Homens, sejam cabeças, a Bíblia diz isso. Pais, amem seus filhos, a Bíblia diz isso, está tudo na Bíblia, só falta a gente pôr em prática. E eu tenho certeza que esse envolvimento, a família blinda muito. Eu vejo o Mateus e o Daniel falando, eu quero ser igual ao meu pai. Eu vejo as minhas noras falando, não, eu quero ser igual à minha sogra. Cara, é muito lindo quando você pode ser referência para os que estão mais perto de você. Eu não tenho medo de dizer aqui para os líderes da igreja, se quiser me imitar, fique à vontade. Paulo diz o quê? Sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. É espelhar.
Aprenda. Na minha honestidade, no meu caráter, na minha forma de lidar com as pessoas, no meu respeito às pessoas. Cara, imite. E quando eu chego e falo alguma coisa para corrigir, para orientar, é sempre para o bem, porque eu quero que você melhore. E aquele que acha que não pode melhorar, já está condenado, porque todos nós podemos melhorar um pouco mais. Amém, queridos? Semana que vem, pastor Josmar, marca aí, porque eu não vou estar aqui. Aonde é? Deixa eu ver. Ponto 2, a crise da conversão. Isso, 1.2, a crise da conversão. Marca aí para lembrar o pastor Josmar, Jéssica. Semana que vem, 7 da manhã, eu vou estar marcada a minha cirurgia. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Orem por mim. Não posso me estressar, não posso me aborrecer. Tem que manter uma dieta rigorosa. Tem que chegar lá com tudo direitinho para conseguir fazer a operação. Ela é simples se você não tem diabetes. Se você tem diabetes igual eu tenho, é muito perigosa. Pode dar, se você tem uma ferida, o diabético, ela não cicatriza. Só que se você opera o olho e o processo de cicatrização não é imediato, eu posso perder o olho na cirurgia. Então é muito delicado e eu quero que, em nome de Jesus, fique bom, porque está sendo muito complicado esses momentos de não conseguir fazer as coisas, vendo tudo embolando, atrasando, e eu não consigo fazer. Estou dando aula, quem está no seminário, dei a primeira aula semana passada, mas assim, no tato, o cronograma no celular com a tela preta, eu ampliando para poder falar do cronograma, o resto de boca. As aulas da manhã tem aula normal e vai ser do mesmo jeito. E a gente vai seguindo, mas é difícil toda a vida. E eu preciso que o Senhor prepare tudo aí, os médicos, para que corra tudo bem. Principalmente, a gente vai orar logo mais à noite, agora não, logo mais à noite, vamos orar pela igreja, eu quero parar o culto, orar, porque a gente está num momento financeiro muito difícil, muito difícil. Eu ainda estou com contas de fevereiro em aberto, e precisam ser pagas, porque já estamos, dia 10, eu estou com a maioria dos aluguéis virados a partir do dia 10. Eu já mandei mensagem para os donos, os proprietários. Eu já mandei mensagem para os proprietários que vencem até o dia 15, já empurrei tudo para frente, porque eu já sei que eu não vou conseguir chegar tão longe. Então, é um processo desgastante. E, ao mesmo tempo, eu tenho que lidar com a van quebrando e as dificuldades tudo junto, e respirar fundo. E eu vou pedir até um remedinho da Ana essa semana. Ô, Ana, vou pedir um remedinho teu para ficar sereninha essa semana. Eu quero chegar lá e falar, pode operar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Mais uma vez, para que a gente tem escola dominical? Para quê? Para aprender da palavra, trazer para a prática e pôr em prática. Essa aula de hoje, se você entendeu ela, muita coisa pode mudar dentro da sua casa, muita coisa pode mudar na sua vida pessoal. Ouça, escute, aprenda e põe em prática aquilo que você aprender, tá bom? Senhor, muito obrigado por estarmos na tua casa, aprendendo da tua palavra. Dá-nos um restante de domingo na tua presença, debaixo da bênção. Em nome de Jesus. Amém.